Sabe quando você não tem nada para fazer e fica só assistindo aos próximos vídeos shorts sem perceber o tempo passar? Era assim que eu estava até que o próximo vídeo me deixou louco. Tratava-se de algo que eu nunca tinha ouvido antes. O vídeo era, na verdade, bem simples. Um cara falando em uma língua que não era português ou espanhol, mas mesmo assim eu conseguia entender tudo o que ele dizia. Bem, na verdade, nesse vídeo ele falava sobre essa língua. Dizia ser uma língua artificial. E foi aí que minha mente explodiu. Nunca tinha passado pela minha cabeça a ideia de alguém de fato criar um idioma, ainda mais um idioma que sem nem mesmo eu ter feito uma única aula, eu podia entender tudo. Aquela língua se tratava de uma língua planejada chamada interlíngua, uma língua criada por um grupo de pessoas com a finalidade de ser uma língua auxiliar neutra, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Meu entusiasmo foi tanto que comecei a pesquisar tudo sobre o assunto. E já quis até mesmo começar a aprender ela, e quanto mais eu pesquisava, mais o algoritmo me trazia informações sobre esse tipo de assunto. Até que no meio de tanta pesquisa surgiu o nome Esperanto. No dia em que pesquisei o que era Esperanto, surgiu uma nova paixão. Quando ouvi pela primeira vez o vídeo de alguém falando em Esperanto, Saluton de Budapeŝto, Hungario. Mi estas Stella, kaj la lingvo kiun mi parolas estas Esperanto. não sei explicar, mas a sonoridade daquele idioma, a forma como as palavras fluíam, a maneira como tudo se encaixava, me deixaram completamente apaixonado. Descobri que Esperanto era a língua planejada mais bem-sucedida na história da humanidade. Foi criada por um judeu oftalmologista polonês chamado Lázaro Zamenhof há quase 200 anos e atualmente somando por volta de 10 milhões de falantes ao redor do mundo. Seu objetivo era criar uma ferramenta de comunicação livre de quaisquer ideologias, em que cada um teria sua própria língua materna, mas para a comunicação internacional poderia fazer uso dessa ferramenta, a fim de manter a comunicação justa entre os povos e preservar as línguas de serem extintas. Neste ponto, abandonei completamente os estudos de interlíngua e entrei de cabeça no Esperanto. Era como se fosse uma realidade paralela, pois quando eu estudava interlíngua, eu esbarrei em algumas dificuldades como falta de materiais disponíveis para estudo ou outros falantes para praticar. Mas devido ao tempo de existência do Esperanto, havia muitos caminhos para aprender e praticar o idioma, com uma comunidade extremamente ativa e receptiva, uma cultura viva e rica contendo livros, músicas, peças teatrais, encontros esperantistas e muito mais. Mas o que mais me prendia nos estudos era que aprender o idioma era incrivelmente prazeroso, não apenas pela facilidade, mas também pela continuidade do aprendizado, pois diferentemente de outras línguas em que você aprende algo hoje e amanhã já esquece, no Esperanto, devido à sua lógica e simplicidade, aquilo que se aprende dificilmente se esquece. Mas o que de fato seria uma língua planejada? Vamos ilustrar a seguinte situação. Imagine que vem uma pessoa de outro país do qual você não fala a sua língua, como, por exemplo, alguém da Alemanha. Só que você não fala alemão e ele não fala português, mas vocês precisam se comunicar de alguma forma. Nessa situação existem algumas opções. Opção 1. Vocês aprendem a língua um do outro, mas o alemão vai ficar só por algum tempo no Brasil, ele não vai morar aqui. Então, será que valeria a pena aprender a língua? Porque neste caso, ele teria que aprender a língua de todos os países que ele for. Opção 2. Vocês poderiam usar outra língua para se comunicar, como por exemplo o inglês. Mas mesmo o inglês é uma língua que leva bastante tempo para se aprender. E além disso, vocês estariam usando uma língua de outro país que não tem nada a ver com vocês dois. Agora, pense por exemplo na África do Sul, em que existem 11 línguas oficiais, cara. 11 línguas oficiais. Você numa bela manhã vai comprar aquele pão matinal e dizem bom dia em Zulu. O padeiro responde em Xhosa, só que quando você vai passar no caixa, a atendente só fala em Tsonga. Enfim, uma doideira, não é?
E é aí que entra o Esperanto. O fato de ter sido pensado para ser lógico e conter apenas 16 regras gramaticais e 0 exceções, isso mesmo, 0 exceções, torna o aprendizado eficiente, rápido e prazeroso. Dependendo do empenho, pode-se chegar à fluência em poucos meses. Só para se ter uma ideia da simplicidade das regras, do mesmo jeito que se escreve e se lê, não existem palavras que você escreve de um jeito e se lê de outro, então nada de through, though ou thought. Não existe artigo indefinido, uns, uma, umas, e há apenas um artigo definido que é o lá, além de que todos os substantivos terminam com a letra O, por exemplo, cevalo, tablo, cafo, enquanto adjetivos terminam com a letra A, como bela, granda, varma. Com esses exemplos, temos estruturas como la bella cevalo, la granda tablo ou la varma cafo. Mamão com açúcar, não é mesmo? Bem, a minha intenção com a criação deste canal vai além de simplesmente divulgar tudo sobre o mundo do Esperanto. Pretendo também compartilhar minha jornada de aprendizado do idioma, uma vez que ainda estou estudando e evoluindo. Além disso, quero oferecer conteúdo útil para quem está começando a aprender Esperanto, fornecendo dicas, recursos e materiais que possam facilitar o aprendizado de outros estudantes. Estou animado para fazer parte dessa comunidade e contribuir para a disseminação deste idioma incrível. Espero que meu canal seja um espaço acolhedor e informativo para todos os interessados no Esperanto. Será um prazer compartilhar minha paixão pelo Esperanto com vocês e aprender juntos ao longo dessa jornada linguística. Acompanhem meu canal, curtam e se inscrevam para dar aquela força e para se manterem atualizados com novos vídeos, dicas de aprendizado e muito mais sobre o fascinante mundo do Esperanto. Estu tre bonvenon al mondo Esperanto kaj ĝis la revido.